Olá, alunos do 4º e 5º anos, ciclo 2 da Rede Municipal de Ensino. Como vocês estão? A nossa aula agora, deixa eu contar uma fofoca, é de matemática com a professora Maria Tereza. Carol. Professora, eu soube que será uma revisão, não é? Exatamente, adição e subtração, Carol. Operações importantes, então, alunos já sabem, fiquem atentos porque a aula vai começar agora. Como é aula de matemática, eu não posso deixar de trazer essas duas operações que fazem parte do campo aditivo, que são complementares, indispensáveis para toda a nossa formação aí, hein? Pois bem, aula de matemática tem que ter desafio, exatamente. Pega esse primeiro desafio, o resultado da adição cujas parcelas são 2 centenas e 6 dezenas é... Sabe o que eu vou trazer para você? Um relembrando. Exatamente. Nesse primeiro desafio, eu vou trazer para você o algoritmo da adição. Isso mesmo. O algoritmo nada mais é do que a conta armada que a gente precisa. E os termos dessa conta armada da adição, nós temos a primeira parcela, nós temos a segunda parcela e abaixo é o resultado, que é a soma ou total. Na adição, vocês viram que hoje eu não estou para muita conversa, né? Hoje, ó, adição e subtração, a gente tem muito exercício para fazer. Vamos malhar o cérebro hoje. Na adição e na subtração, a gente precisa organizar. O nosso cérebro, ele é ordenado. A mesma coisa acontece com a nossa ciência, a nossa matemática. Exato. A gente precisa ordenar os números para realizar os cálculos. Na adição, eu posso escrever quaisquer números em quaisquer posições. Ou a segunda parcela acima da primeira, ou a primeira abaixo da segunda, tranquilo. Mas essa ordem é fundamental para a nossa organização para a próxima conta, que é a subtração. Para essa próxima operação, que é a subtração, ok? Então, na primeira parcela, nesse desafio, ele disse que é formado por 2 centenas. Lembram da nossa aula? Com a Pro Michele, aula de sistema de numeração decimal? Exatamente. 2 centenas, o algarismo 2, ele ocupa a ordem das centenas e o valor dele é de 200 unidades. E 6 dezenas. Agora vai ser importante relembrarmos também o valor posicional, aquele quadro de valor de lugar. Porque eu só tenho 6 dezenas. Então, onde organizar, arrumar essas 6 dezenas, que esse algarismo 6 tem apenas 2 ordens, a ordem da dezena e a ordem da unidade. O algarismo 6, ele ocupa a segunda parcela neste algoritmo, nessa conta armada. E esse algarismo 6, ele tem valor de 60 unidades. Sempre vamos começar, é a ordem das contas, né? Das operações de adição, subtração e multiplicação, iniciarmos a resolução dessa operação pela ordem da unidade. 0 mais 0, 0. 0 não tem valor. 6, desculpa, após a conta na unidade, subimos para a ordem superior, que é a ordem da dezena. 0 mais 6, 6. Qual o número que eu não escrevi, pois era dispensável, antes do algarismo 6? Era o algarismo 0. Na ordem da centena, 2 mais 0, 2. Então, resposta para o nosso desafio, o resultado de uma adição de 2 parcelas, em que a primeira parcela são 2 centenas e a segunda parcela são 6 dezenas, eu tenho o resultado, é a cor azul, exatamente 260.
Vamos para um próximo desafio? Você gosta igual a mim? Então vamos lá. Próximo desafio. Pensei em um número, adicionei a ele 2 dezenas e obtive 590. Qual foi o número que eu pensei? Sabe o que eu preciso aqui? Eu preciso lembrar daquele meu quebra-cabeça. Exatamente. A adição e a subtração são operações complementares como peças de um quebra-cabeça. A adição e a subtração. A adição e a subtração têm ideias opostas. A adição, o meu resultado, eu tenho um aumento de quantidade e na subtração eu tenho uma diminuição. Além do que, eu tenho ideias totalmente diferentes. A adição, eu trago a ideia de juntar e acrescentar. E na subtração, eu vou ter 4 ideias: separar, retirar, completar e comparar. São ideias opostas, porém elas são complementares exatamente para esse meu desafio de agora. Eu já adicionei. Então, eu já adicionei 2 dezenas. Então, novamente, eu vou precisar do quadro valor de lugar. Centena, dezena e unidade. Eu tinha uma parte que eu não sei qual é. Um número que eu não sei qual é. E na minha segunda parcela, eu tenho 2 dezenas. Quantos são 2 dezenas? 2 é o algarismo. Ele está na dezena, então ele tem valor de 20. E obtive 590. Então, 590 é o meu resultado. Eu preciso agora identificar essa minha primeira parte, que é a minha primeira parcela. Mas eu não vou poder adicionar, porque eu não sei quanto custa, né? Quanto é. O que é que eu vou ter que fazer? Vou utilizar a operação oposta, que é a da subtração, 590, e vou retirar, viu que a ideia é oposta? Eu vou retirar o que eu adicionei. Então, eu vou retirar 20. Então, eu vou obter o meu resultado. 0 menos 0 continua 0. Eu tenho 9, preciso retirar 2. 9 tiro 2, me sobram 7. Qual número está escrito antes do algarismo 2? O algarismo 0. 5 menos 0, eu não retiro nada. Então, resposta para o meu desafio, 570. Marca lá, opção azul também, azul escuro. E agora? Vamos relembrar o que a gente já sabe? Eu já adiantei, né? A gente tem 4 operações básicas. As 2 operações da nossa aula de hoje, adição e subtração. Eu disse que são ideias opostas, por isso que eu coloquei as ideias separadas aí na sua tela. A adição, a gente tem 2 ideias: juntar e acrescentar. E na subtração, nós temos as 4 ideias: retirar, separar, completar e comparar. Lembrando que juntar, eu vou ter 2 quantidades. Olha aqui, eu tenho 2 quantidades e eu vou juntar. Quando eu vou acrescentar, eu me lembro que eu dei uma aula sobre adição e subtração e que eu dei a ideia de fazer um bolo, onde eu já tenho uma certa quantidade de farinha para bater a minha massa do bolo e eu preciso acrescentar mais farinha para poder a massa ficar mais homogênea. Então, ideia de juntar quantidades, juntei 2 quantidades, ideia de acrescentar, quando eu já tenho uma quantidade e vou acrescentar outra quantidade àquela quantidade inicial, tá? Ideias de subtração, que são 4. Retirar. Vou bater o bafo, adoro esse exemplo do bafo. Ou então jogar gude. Quando eu perco, eu preciso retirar, porque eu não vou ter mais aquela quantidade. Separar. Quando a gente precisa separar, vamos separar aqui as quantidades? O que são de meninos e o que são de meninas é uma ideia também de subtração.
Outra ideia de comparação. Quantos anos Maria tem a mais do que João? Essa ideia de comparação também é uma das ideias de subtração. E a ideia de completar. Quantos quilômetros faltam para eu chegar, quantos metros faltam para eu chegar até a escola? Certo? Essa ideia de completar faz parte da subtração. Deixa de conversa, que a senhora disse que hoje era aula de revisão. Vamos meter a mão na massa? Vamos resolver problemas. A primeira situação, problema, eu trouxe uma adição de 3 parcelas. Exatamente, no algoritmo da adição, a gente não tem só 2 parcelas. Podemos ter quantas parcelas quisermos. Já é uma preparação para as expressões numéricas, hein? Lia somou a pontuação que atingiu na realização de 3 testes. O resultado dessa adição é... Pois bem, lembram que eu disse, eu gosto de ser organizada. O meu cérebro é também. Então, eu vou organizar essas parcelas para ficar melhor na resolução do cálculo. Então, apesar de na adição a gente não ter a necessidade dessa regra, eu vou começar a utilizar para que na subtração eu não tenha nenhum prejuízo. Eu vou utilizar o maior número que eu tenho. Qual é o maior número? 1005, que tem 4 ordens. Ele tem 4 ordens. Eu vou utilizar ele primeiro, na primeira parcela. 1005. Segunda parcela, 375. Segunda parcela. E a terceira parcela, 263. Exatamente. Organizei. Faltou o que ali? O sinal da operação que nós estamos realizando. Ordem de novo. Ordem da unidade. 5 mais 5, cálculo de memória, 10. 10 mais 3, 13. Posso? Não. Sabe por quê? 2 algarismos não ocupam uma única ordem. Precisamos aqui agrupar a dezena, sim, essa dezena aqui, uma dezena, na ordem da dezena. Então, vamos transferir, vamos agrupar uma dezena na ordem superior. Vamos lá e não podemos nos esquecer, hein? Atenção! 1 mais 0, começamos logo para não esquecer dele. 1 mais 0, continua 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 6, 14. Outro cálculo de memória. 14. Aconteceu de novo, não foi? Exatamente. Vamos agrupando na adição nas ordens superiores, porque nunca 2 algarismos vão ocupar a mesma ordem. Então, esse algarismo 1, ele vai ser reagrupado, não, ele vai ser agrupado na ordem superior, que é a ordem da centena. Olha lá, 1 mais 0, 1, 1 mais 3, 4, 4 mais 2, 6. Exatamente. Temos mais algum agrupamento para fazer? Não. Agora, vamos terminar a ordem da unidade de milhar. 1 mais 0, continua 1. Resposta da nossa situação problema, 1643, que se encontra na letra C. Muito bem. Próxima resolução de problema. Outra conta, só que essa tem quantas parcelas? 2. Apenas 2 parcelas. Porém, nós vamos continuar precisando desse quadro valor de lugar, ok? Lembrando que agrupamento é necessário em algumas contas quando 2 algarismos não podem ocupar a mesma ordem. 755 é um número de 3 ordens, então ocupou a ordem da unidade, da dezena e da centena, ok?
E o próximo número é 328. Sinal da operação, não posso me esquecer para não me confundir. Iniciando pela ordem da unidade. Sempre começamos de trás do número para as ordens subsequentes. 5 mais 8 é um cálculo que eu tenho de memória. 5 mais 8, 13. Posso? Não posso. Então, eu preciso, olha só, agrupar essa uma dezena na ordem superior. Uma. Vamos para agora a soma dos algarismos na ordem da dezena. 1 mais 5, 6. 6 mais 2, 8. Ok? Teve agrupamento? Não, não precisou. Vamos para a ordem da centena. 7 mais 3, outro cálculo de memória. 7 mais 3, 10. Pode? Não, dois números não ocupam e eu vou precisar agrupar 1 na unidade de milhar. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, novamente, 1. Então, na unidade de milhar, eu tenho o algarismo 1. Resposta para o nosso problema, 1083. Viram que eu disse que era importante o quadro-valor de lugar aqui, nessa questão? Pois bem, resposta correta, letra B. 1083, porque nós precisamos, fazer os agrupamentos. Fizemos o agrupamento nas ordens superiores. Ok? Vamos lá? Agora, a ideia oposta. Subtração. Resolve esse problema comigo, da Prova Brasil. A professora pediu para a Adriana fazer a seguinte subtração. 679 menos 38. O resultado dessa operação é... Vamos lá, agora é hora do algoritmo da subtração. Exatamente. Nesse algoritmo, a gente tem outros termos que não são os mesmos termos da adição. O primeiro termo é o minuendo. O segundo termo é o subtraindo. E abaixo a resposta é resto ou diferença. O que sobrar, né, gente? Resto ou diferença. Olha a importância de já termos iniciado a operação da adição organizando sempre na primeira parcela o número maior. Exatamente. O minuendo, ele nunca pode ser menor do que o subtraindo. Por quê, Pro? Porque se eu tenho 2 lápis, eu não posso tirar 4 daqui. Então, exatamente o que acontece ali na nossa questão. Eu não posso ter um número menor no minuendo do que o subtraindo. A gente precisa sempre organizar essa conta. Vamos lá. 679 é um número de 3 ordens. Centena, dezena e unidade. Próximo número, 38. É um número de 2 ordens. Gente, cuidado nessa organização para não escrever 38 cá na frente. Por quê? Porque 3 não tem valor de centena. Senão esse número seria 380. Esse é o maior erro dos alunos na resolução dos cálculos de subtração. É a compreensão desse valor posicional. Não tem vergonha, não tem problema nenhum. A gente pode, desenhar o quadro-valor de lugar tranquilamente em qualquer prova. Então, 38, o algarismo 3, ele tem valor de 30. Então, faz parte da dezena. 38, não podemos nos esquecer do nosso sinal de subtração. 9 menos 8. O algarismo 9, eu consigo retirar
8 unidades. Vai sobrar apenas uma unidade. 7, eu consigo tirar 3 unidades. Vão me sobrar 4 unidades. 6, tem alguma unidade para eu retirar? Não. Então, 6 continua sendo 6. Resposta correta do nosso problema, 641. Muito bem. Vamos para o nosso próximo problema? Saresp 2007. Subtraia 79 de 125. O resultado é... Tcharam! Viram esse termo? Subtraia. Puxa, ele já disse que era para eu utilizar a operação de subtração. Qual é a pegadinha aí, Pro? Porque ele disse 79 de 125. Lembra que nesse instante eu falei sobre o minuendo não pode ser menor do que o subtraendo? Como é que eu vou tirar 79 de 125? Por isso a importância da organização na conta de subtração. Esse algarismo ele precisa ser reordenado. Exatamente. 125 vai ser o nosso minuendo e 79 vai ser o nosso subtraindo. Agora sim nós vamos conseguir realizar essa operação. O minuendo nunca pode ser menor do que o subtraindo. Vamos lá? Opa! E como é que eu vou tirar 5 de 9, Pro? Aqui está, ó, o jogo. Vamos precisar desagrupar. Será que vocês se lembram de uma aula que a gente fala sobre agrupar e desagrupar? Não? Não estão lembrados também da aula da Pro Michele, quando ela falou sobre a base 10, que é a base do nosso sistema de numeração decimal? Exatamente. O nosso sistema de numeração ele é posicional e ele é decimal. De 10 em 10, de grupos de 10 em 10, a gente forma uma nova ordem. Exatamente. Se eu tenho aqui na minha ordem superior, que é a dezena, eu tenho 2 dezenas. Então, eu vou desagrupar as 2 dezenas e eu vou agrupá-las na unidade. Então, se eu tinha 2 dezenas, agora eu só vou ficar com uma. Então, é preciso escrever esse número que sobrou, ok? Essa uma dezena que eu desagrupei tem valor de 10, ok? 10. Esses 10 vão ser agrupados agora onde? Na unidade. 10 mais 5 formou que número? 15. 10 mais 5, 15. É o que eu tenho exatamente aqui agora. Mas, Pro, a senhora disse que 2 algarismos não podem ocupar a mesma ordem. Só que nós vamos já realizar a conta. Então, agora eu tenho 15 menos 9. Agora eu consigo. Pro, como é que eu tiro 15 de 9? Uma estratégia que eu utilizo é a ideia de completar. De 9 para 15, quantos faltam para eu completar? Para eu chegar até 15, eu tenho 9. Para eu completar 15 unidades, faltam quanto? Então, justamente é a ideia de subtração. Completar. Quantos faltam para? Então, 15 menos 9 também é uma conta que eu já tenho de memória. 6. Ok? Já acabei a minha conta. Viu que só sobrou um algarismo na minha ordem da unidade? Ok? Agora eu vou para a ordem da dezena, a ordem superior. 12? É 12 que eu tenho? Não. Agora eu só tenho 1. Cuidado, é preciso cortar. A gente usa esse corte, esse traço, para mostrar que a gente fez um desagrupamento. Eu tenho uma dezena só e preciso tirar 7 dezenas. Consigo? Também não. Vou desagrupar a ordem superior. Qual é a minha ordem superior? Centena.
Se eu só tenho uma centena, que são 100 unidades, eu vou desagrupá-la e não vou ficar com nada. Uma centena, eu vou, agrupar agora na dezena. Exatamente. Agora eu tenho 11 dezenas. 11 dezenas, eu consigo tirar 7 dezenas. Olha a ideia de completar. Quantos faltam para 7 chegar a 11? Faltam 4. Exatamente, então 11 menos 7, 4. Temos agora a ordem superior da centena. Tem algum número, algum algarismo que eu precise resolver essa conta? Não. Finalizei a conta aqui, porque 0 menos 0 é 0. E o 0, quando antecede as casas, as ordens, não precisa ser escrito. E aí a resposta para o nosso problema, letra B, 46, correto? Muito bem. Vamos utilizar novamente essa ideia de desagrupar? Vamos lá. Qual o resultado da operação ao lado? No nosso caderninho aí está anotado. 1.670 são 3 ordens que vamos utilizar agora. Unidade de milhar. 1.670, 1.670. Estou dando esse espaço porque vamos fazer esse desagrupamento. Menos 390. Olha o sinal da operação. 390 só tem 3 ordens. O algarismo 3 ocupa a ordem da centena. Cuidado nessa arrumação, hein? 396. Iniciando a nossa conta pela unidade, 0. Podemos tirar 6? Não podemos. Vamos desagrupar a ordem superior. Eu tenho 7 dezenas. Vou desagrupar, só vou precisar de uma dezena. Vão sobrar 6. Se eu desagrupei essa ordem superior, eu vou agrupar essas 10. Essa uma dezena que saiu daqui e se transformou 10 unidades. 10 unidades agora, eu consigo tirar 6. Ideia de completar, mas eu nem preciso, né? Porque eu já tenho esse cálculo de memória. 10 menos 6, 4. E agora, na ordem da dezena, eu só tenho 6 dezenas. Preciso tirar 9. Consigo? Não. Vou em busca da ordem superior. 6 centenas agora vão se transformar em 5. Uma centena vai ser agrupada na dezena. Exatamente. 16 menos 9 é um cálculo que eu tenho de memória. 7, 9 para completar 16, faltam 7. E agora na centena eu tenho 5 menos 3, não precisei desagrupar, tá tranquilo, tá favorável. E me sobrou unidade de milhar. Na unidade de milhar eu também não vou precisar. Ela não foi desagrupada, na verdade, e 1 menos 0, 1. Resposta para o nosso problema, 1.274, corresponde à letra D. Muito bem. Agora eu vou trazer um problemão para vocês, tá? Esse problema vai precisar de bastante atenção. O avô de Beth completou 79 anos de idade em 2002. Para saber em que ano seu avô nasceu, Beth fez a seguinte conta. O ano em que o avô de Beth nasceu foi... O problema aqui não é na hora de armar esse algoritmo, armar essa conta. A conta já está armada, galera. O problema vai ser a nossa falta de atenção na hora de desagrupar. Cuidado. A ordem já está tranquila. Vamos lá. Pela unidade, começando pela unidade, nós podemos tirar 2 de 9? Não. Vamos para a nossa ordem superior. A nossa ordem superior é a dezena. Tem alguma coisa para ser desagrupada?
Não, vamos continuar em busca. Na centena, tem alguma coisa para desagrupar? Também não. E na unidade de milhar é que nós encontramos o algarismo 2. Vamos desagrupá-la, vai sobrar apenas uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar vai ser desagrupada. Olha só esse movimento. Vamos desagrupar da unidade de milhar para centena. 10 centenas. Preciso desagrupá-la de novo. Se eu tinha 10, agora me sobram 9. Exatamente, porque eu tenho 10. Vou tirar uma centena para desagrupá-la e reagrupá-la, né? Na dezena. E agora eu vou precisar desagrupar também essa dezena para agrupar na unidade. Me sobra 9, tirei uma dezena e vou agrupá-la na unidade. Agora sim eu consigo respirar e fazer a minha conta tranquilamente. 12 menos 9, 3. 9 menos 7, 2. 9 menos nada, 9. 1 menos nada, 1. Qual foi o ano em que o avô de Beth nasceu? Em 1923. Resposta na letra D novamente. Pois bem, vamos relembrar aqui rapidamente o algoritmo da adição. A gente faz um movimento totalmente inverso, não é? Nós vamos fazendo o agrupamento. Isso, de uma ordem inferior para a ordem superior, porque dois algarismos não ocupam a mesma ordem, tá certo? Posicional. Lembrando do algoritmo que não tem uma regra, tá? Na construção, na hora de armar essa conta da adição. A primeira parcela, segunda parcela, não importa a ordem, porque o resultado, a soma ou total vai ser o mesmo. É uma propriedade, né, da adição. Pois bem, porém, na subtração, o minuendo nunca pode ser menor do que o subtraindo. Tudo bem? O resto ou diferença é aquele resultado que vai nos sobrar após a nossa conta. E olha o movimento que nós fizemos aqui de desagrupar a ordem superior para agrupar na ordem inferior, contrária à da adição. Muito cuidado, hein? Se liga aí nesses cortes, tá certo? Corta, escreve o número que está faltando, o que sobrou, para a gente não se confundir. E também, se precisar, desenhar o quadro valor de lugar para nos auxiliar nessa organização. Sabe o que é que acontece? Eu vou te esperar na próxima aula, tá? Até mais. Tchau, tchau.